A gente traz novas denúncias sobre os painéis de LED instalados nas vias do DF. Mesmo com laudos contrários a essa instalação, muitos deles estão funcionando normalmente. Bastidor para o jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro. Boa noite a todos. Olha, a gente foi a fundo nesse caso do superintendente do DER, que passa por cima dos laudos técnicos para autorizar todo tipo de painéis na beira das pistas do Distrito Federal. E para entender como e por que isso acontece, a gente acabou chegando a documentos e fotografias que surpreendem pela, digamos, coincidência. Estamos falando de mais um lote de autorizações do DR para painéis que contrariam laudos técnicos, além de fotografias em que o responsável por essas autorizações, o superintendente Murilo Santos, aparece ao lado de empresários beneficiados por essas autorizações. Nessa fotografia, o senhor Murilo está ao lado de um empresário que obteve autorização para a instalação de um painel no Lago Sul, condenado pelo laudo técnico e mesmo assim autorizado pelo senhor Murilo Santos. O laudo, além de apontar extremo risco à rodovia, apresenta parecer indicando que não há nenhuma condição para a sua instalação. Os documentos assinados pelo competente servidor Eudivan Campos da Silva vieram carregados de argumentos técnicos, medições e fotografias. Noutra frente, a gente mandou mensagem perguntando ao seu Murilo Santos o que era aquela caixa embrulhada entre ele e o empresário na foto que nós mostramos. Mas ele preferiu não responder, sem saber, claro, que nós já tínhamos os documentos com os laudos que indicam que o senhor Murilo passou por cima desse parecer técnico por sua conta e risco quando autorizou um painel que inclusive oferece ameaça para a segurança no trânsito. O senhor recebeu as fotos em que o senhor aparece com donos de empresas que são beneficiários. E qual é o problema disso, meu amigo? Isso é uma coisa. Se tem problema, você não me perguntou o que era, qual o evento que foi. Você perguntou se era eu. É uma foto minha, qual o problema de ser eu? Eu não quero cometer uma injustiça. A pergunta é: o senhor se reconhece nas fotografias e reconhece esses... Não interessa, fotografia você reconhece ou não. Meu amigo, se o senhor não ouvir, o senhor não vai saber a pergunta. Vou repetir. Você quer perguntar de outra forma, você pergunta. Mas deixa que você está perguntando, eu não vou responder. É muito simples. O senhor confirma... Muito simples o quê? O senhor confirma que autorizou a instalação de painéis... Mas que pergunta mais... Rapaz, desculpa, mas é uma pergunta... Está claro que o GDF não tem nada a ver com a conduta desse senhor Murilo Santos. Essa atitude com a imprensa não combina com a postura adotada pelo governo ibanês, que sempre trabalhou direito, atendendo aos jornalistas com a máxima educação. Mas é importante lembrar que a Constituição brasileira é clara ao prever a obediência do servidor aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Diante da gravidade da nossa apuração, ainda esperamos por uma resposta do DR. E não adianta sair de férias achando que nós vamos parar com o nosso trabalho por causa disso. Seguimos cumprindo o nosso papel, até porque já mostramos o DR passando por cima da lei com trator em loteamento irregular. No caso da negligência repetida ali no Eixão Norte e agora neste caso dos painéis que passam por cima do laudo de inviabilidade técnica, mesmo nos casos de, claro, comprometimento da segurança no trânsito. Obrigado, Porfírio.
Bom, agora há pouco, a assessoria de imprensa do Departamento de Estradas de Rodagem nos enviou uma resposta para este caso específico. Eles alegam que a decisão, além do laudo técnico, também leva em conta o conhecimento técnico do superintendente.